Bom dia a todos, desde já espero que estejam bem, com a graça de Deus. Nós estamos aqui para mais uma realizações das nossas atividades dessa semana. Nessa semana, infelizmente, aí houve um imprevisto, né? Houve aí um atraso nas nossas atividades, mas vamos realizar agora algumas orientações, tá certo? Para auxiliar vocês aí nessas atividades. Então, a capa da nossa atividade dessa semana será essa, realmente. Será essa atividade aqui, que será a atividade número 12. Lembrando que aqueles que não pegaram as atividades, essa ainda, a escola vai estar fechada, infelizmente. Realmente vai ser só aberta aí devido ao ponto facultativo que foi dado em relação ao feriado de Corpus Christi. Justamente eu não enviei até antes o vídeo porque eu vou também... É o imprevisto aqui com a minha internet. Eu estava em manutenção aqui a rede, aí eu fiquei sem internet esses 2 dias, aí não deu para mim enviar antes o vídeo, tá certo? Mas eu vou enviar para que vocês, assim que forem pegando essas atividades, aí vocês observem e vejam aí as orientações das atividades, tá certo? Então, nossa atividade da semana será essa daqui, como eu já tinha mostrado, a capa número 12, tá vendo? A atividade que será da semana. Que vai iniciar, né, primeiro com a primeira atividade de língua portuguesa, que será essa, que terá um textinho aí, como sempre de costume a gente faz, um textinho e a interpretação de texto. E esse aqui é um conteúdo novo, que é o uso do N e do N, do M e do N. Aí na questão 2 diz assim: retire do texto, pinte nela as palavras que apresentam o uso do N e do M, do M e do N. Justamente eu vou dar agora uma breve explicada sobre a regrinha do uso do M, e do N. Quando é que eu posso usar essas duas palavras, essas duas letrinhas, o M e o N? Tem palavras que eu coloco M e tem palavras que eu coloco N. Então a regrinha é clara. Assim, o uso do M só pode ser colocado antes do P e do B, ou seja, em final de palavras. Como temos o exemplo aqui, tá vendo? Eu tenho uma palavra campo. Eu posso colocar um N aqui? Não, o uso correto, porque eu tenho, olha, a regrinha diz que antes o P e o B eu coloco o que? Um M. Então eu tenho um P aqui, então eu já sei o que vai ser um M. Aqui, ó, bomba. Antes do B, olha, usa o M antes do B. Então aqui, ó, eu sei o que vou colocar um M. E aqui, ó, tem, em final de palavras, também eu coloco um M. Então a regrinha fica clara. Antes P e B eu coloco M. E em final de palavras eu coloco M. Então tem essa regrinha. Antes P e B se coloca M. Nada de colocar um N no antes, que às vezes a gente confunde e coloca um N. O N vai se colocar quando não tiver nem o P e nem o B antes. E nem no final de palavras, que a gente sabe que no final de palavras que a gente sabe que é a regrinha clara que diz que deve se usar a letrinha M. Aqui o exemplo do N. Tá vendo? Ah, professor, e quando é que eu vou usar o N nas palavras? Tá aqui, claro. Com outras consoantes, usamos o N. Como exemplo aqui, ó. Bandeira, tá vendo? O N aqui, olha. Antes é o que aqui do N? O A. Então, eu não vou colocar um M, porque o M só se coloca entre P e B. Aqui é um Azinho, eu vou colocar N. É a mesma coisa do outro, tá? Dente. Olha, dente antes do N, ó, e depois, olha, tem o que, ó? Um T. Nesse outro aqui eu tenho um D, tá vendo, olha? Não é fosse um P, eu colocaria N, não, eu colocaria M. Fosse um B, colocaria N, não, seria M. Mas como é um D, antes do D, ó, eu coloquei um N. Antes do T, ó, eu coloquei um N. Aí aqui eu tenho, olha, anjo. Antes de que consoante J, eu vou colocar um N, porque não é nem um P nem um B. Então a regrinha do N antes de P e B é clara. Antes de P e B, a vogalzinha que vem antes eu vou colocar N no final de palavra. As outras consoantes que não tiver nem o N, nem o B e nem o P, eu já sei que eu vou colocar N. Então aqui vocês vão escolher, vão procurar palavras no texto, que já está aí algumas grifadas, que tem M junto. Eu tenho um exemplo aqui, o nome Mambembe, tá vendo? Mambembe. Ele coloca aqui a regrinha do N, ó, anti-B, ó, tá vendo? Então eu vou colocar ela
aqui. A outra eu vou procurar aqui, tem aqui banda, tá vendo, olha? Banda, tem o N, ó, tá vendo, antes do D, então eu vou colocar ela aqui, no N, tá certo? E assim você faz sucessivamente com as demais atividades. Na outra, vem aqui, dando continuidade a essa atividadezinha de antes P e B. Tem a regrinha bem clara aqui explicando, ó, já com alguns exemplos, tá vendo? E aqui você vai colocar M ou N. Eu tenho aqui a palavra lâmpada. A palavra lâmpada aqui, ó, que é a primeira, ela tem o que, ó, antes do B, do P aqui, ó, é um P, tá vendo? Então eu sei o que eu vou colocar, um M, porque é um P. Se fosse outra consoante, eu colocaria um N. Aqui eu tenho, ó, bambu. A outra é o que, ó, a que antecede, é um B, então eu sei o que é um M. Aqui eu digo, aí o que? Arranjo. Arranjo é um J, então eu coloco um M, não, vou colocar um N. E assim você faz sucessivamente com as demais, tá certo? Na outra atividade, será uma atividade de matemática, envolvendo os antecessores e sucessores do número. Então você vai observar aqui a sequência, tá vendo? Antecessor, aqui eu tenho 105, aí você vai colocar o que vem antes e o que vem depois, tá certo? E assim sucessivamente. Nesse aqui pergunta, o antecessor de 199 é o qual? Aí você vai e circula, tá certo? Ou marca um X em cima do número que é. Esse outro lado aqui, do mesmo jeito, ó, você vai colocar o antecessor e o sucessor dos números, tá certo? Na outra atividade, será uma atividade de ciência, que vai envolver aí os órgãos dos sentidos, ou seja, aqueles 5 sentidos que temos a visão, a audição, o paladar, o olfato e o tato. Ah, professor, que órgãos são esses? Que sentidos são esses? Ó? Quando eu digo aqui, ó, os 5 sentidos, tá vendo? Eu tenho aqui os 5 sentidos. Eu tenho primeiro aqui o olfato. O olfato é o quê? É o que eu sinto o cheiro. Então, qual é o órgão que eu utilizo para sentir o cheiro? O meu nariz, como diz aqui, tá vendo? O nariz. Eu tenho outro órgão do sentido, que é o que? A audição. Que é o que? É o que eu escuto. Então é o meu ouvido. O órgão do sentido é o que? O órgão é a orelha, o ouvido. E a audição é o sentido que eu estou utilizando. O outro é o paladar, o gosto ou o paladar, que eu utilizo pela boca. Que eu sinto o órgão do sentido é o que? A boca. Que eu sinto o paladar, tá certo? O outro eu tenho aqui o que? O tato. O tato é a pele, é quando eu toco, eu sinto o quê? Então eu estou utilizando o órgão, a pele, e o órgão do sentido é o quê? O sentido é o tato, eu estou tocando, certo? E o outro é o quê? A visão, que eu utilizo o quê? Os olhos para enxergar. Então os órgãos, 5 órgãos do sentido são olho, boca, nariz, ouvido e a pele, ou o paladar. E os órgãos dos sentidos são, os 5 sentidos são, os sentidos são olfato, audição, tato, paladar e a visão, tá certo? E vocês vão justamente realizar essa atividade aqui, ó. E vocês vão dar uma lidinha aqui nesse textinho, pequeno textinho que vai explicar os órgãos e os sentidos. O sentido da visão é o do olho, o órgão. Qual é o órgão da visão? O olho. Qual é o órgão do olfato, do sentido olfato? É o olfato, o nariz. Qual é o sentido da audição? É o ouvido. Qual é o sentido, o órgão do tato? É a pele. Qual é o sentido do paladar? A gente utiliza a boca. Então, vocês vão dar uma lidinha aqui nesse texto em cima e vai colocar aqui, ó. A visão, eu enxergo com que órgão? Aí você vai colocar olho, coloca e assim sucessivamente. E aqui você vai lendo e vai marcando, tá vendo? De acordo com essa explicação que eu dei. E aqui diz aqui, ó. Ver o programa de televisão, a gente vê com o quê? Qual a parte do corpo da criança estão utilizando para ver a televisão? Qual é a parte? É a boca? Ela vê com a boca? Aí você vai, se você acha que coloca. Se não for, coloca aqui os olhos, não coloca. E assim essa outra você vai ligar ou vai enumerar de acordo com o que está aqui, tá certo? E nossa última atividade dessa semana será essa, que será do projeto, aquele projeto que a gente já vem trabalhando. É o livro da vida com a temática. Projeto Turma Legal, tá certo? E
diz assim: procure no caça-palavra a palavra mortadela, banana, pastel e laranja. Então temos aqui, ó, esses nomes de prefixos vão circular e depois vão responder essas questões aqui abaixo. Diz assim: a mortadela combina com o quê? O que é que você acha que a mortadela combina? Aí você vai e coloca. A banana combina com o quê? Justamente na letrinha C. Na letrinha D diz assim: quem combina mais com você em casa? Aí você vai e coloca. Quem combina com você? Quem é o colega que mais combina com você? Você vai e coloca. E a matéria que mais combina com você na escola? Qual é a matéria que você mais gosta de estudar? E o que você menos gosta? Escreva duas coisas que combinam com você, certo? Então, aí você vai e responde aqui essa atividade. Então, pessoal, a atividade é essa, com as nossas orientações. Qualquer dúvida, já sabe, é só procurar no privado que a gente tira as dúvidas, certo? E só lembrando, essa semana a escola vai estar fechada porque houve aí o ponto facultativo. Então, eu vou mandar esse vídeo hoje. Mas quem não pegou, aí segunda-feira a escola vai estar reaberta novamente. Devido a essa semana, porque o feriado aí houve um imprensado aí aconteceu em todas as cidades, tá certo? Mas aí segunda-feira vocês podem, quem não pegou essa atividade ainda, justamente essa atividade aqui 12, vá na segunda-feira e pegue, tá certo? Eu vou postar o vídeo no grupo, para aqueles que já pegaram e vão já adiantando fazendo as atividades, tá certo? Então desde já um forte abraço, fique com Deus.